Então, boa noite, gente. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui com saudade desses momentos de troca de energia que são tão preciosos, que alimentam a nossa alma, né? O corpo a gente alimenta com mais facilidade, a alma, essa requer alguns caracteres muito específicos. E o amor, a amizade, isso é o que mais nos alimenta. A Suelena me deu o tema como retomar o sentido da vida. E me acionou uma série de recordações de bem do princípio mesmo da pandemia. Quase 2 anos, 1 ano e meio atrás, né? 1 ano e 9, 10 meses atrás. Quando estudei psicologia, eu encontrei nesse livro de Viktor Frankl, Em Busca do Sentido. Ele é o autor de uma das linhas de psicologia, de uma das escolas de psicologia, a terceira escola. A primeira de Freud, a segunda Adler e a terceira de Viktor Frankl. E eu tinha esse livro, Viktor Frankl, Escola de Psicologia, né? E eu tinha gostado muito da logoterapia, que é Em Busca do Sentido da Vida. E de repente eu comecei a ouvir muito o Divaldo falando nele. Se vocês olharem, se vocês colocarem isso no YouTube, vocês verão várias palestras do Divaldo sobre Em Busca do Sentido da Vida, e que ele cita o Viktor Frankl. Ele era um psicólogo, psiquiatra austríaco que foi preso em campo de concentração, judeu. Foi preso em campo de concentração. E aí então nasceu o grande desafio. Como encontrar o sentido da vida naquele local. Ele relata nesse livro coisas assim inacreditáveis. O que um ser humano pode fazer com o outro e como um ser humano pode sobreviver. Ele chega mesmo a dizer que, como médico, alguns mitos caíram para ele, que era de que a gente precisa de um número X de horas, que se ficarmos muitas horas sem dormir, que a gente não consegue, e eles ficaram e conseguiram. Machucar as mãos e continuar trabalhando na terra e não inflamar, eles conseguiram. Várias coisas, então mostrando que existe algo muito maior dentro de nós, que quando é acionado, ressignificam a vida da gente. Ele estava lá, ele 2 amigos, ele chegou para ele e falou: qual o motivo de continuar vivendo? Eu estou pensando em suicidar. Você, por exemplo, Frankl, sua família já morreu toda. Ele ficou sabendo que a esposa, os pais, o irmão, a família dele toda faleceu em campo de concentração. Já tinha mais de ano. Nós vamos morrer mesmo, por que continuar vivendo? Aí Viktor pergunta para ele de volta: você fazia o quê? Eu estava fazendo um livro sobre geografia, um livro que eu estava fazendo um mapeamento maravilhoso, foi tudo destruído. Eu não tenho mais razão para viver. Tem sim, você vai sair daqui e vai retomar seu livro. O outro amigo era também um intelectual e estava fazendo um dicionário de hebraico. Ele falou: não, você vai sair, vai retomar, você não tem sua neta? A sua neta está em Nova York, é a única sobrevivente da sua família, ela está te esperando. E eles 3 sobreviveram. Ele falou: o meu objetivo é estudar como psiquiatra, como psicólogo, esse comportamento e contar lá fora o que está acontecendo aqui. Ele se imaginava fazendo palestras, e aí ele encontrou o sentido da vida. E ele saiu e montou, escreveu vários livros, muitas palestras, tem no YouTube, inclusive, entrevistas com ele. E ele mostrou, então, como fazer para ressignificar. Então, é interessante que o índice de suicídio dentro do campo de concentração era menor do que nas cidades antes do período de guerra. Observem que muitas vezes quando a gente acha que a gente vai perder a vida, é que a gente mais dá valor.
existia sim, existia suicídio, eles se atiravam na cerca elétrica para morrerem ali. E ele ia percebendo gradativamente aqueles que iam perdendo o interesse pela vida, porque eles começavam a fazer coisas de risco. Eles começavam a desenvolver, eles desinteressavam. Iam perdendo o interesse por tudo e a se colocar em risco. Então ele percebia que aqueles amigos estavam caminhando para o momento do suicídio. Muito bem. Aí, lendo tudo isso, vendo e ouvindo as palestras, então a gente vai percebendo assim, nós temos que encontrar um significado maior para a nossa vida. A nossa vida tem alguns eixos que são muito importantes. O primeiro eixo, o trabalho, não estou colocando em grau de importância. O primeiro que eu vou citar é o trabalho. O trabalho, ele é muito importante para nós. Jesus dizia que ele trabalhava, o Pai trabalha, eu também trabalho, o trabalho não cessa nunca. Nós precisamos trabalhar. O nosso trabalho nos apaixona, é o que a gente gosta. Ele nos dá, porque muitas vezes aquilo que a gente desenvolve é algo que nos dá tanta razão de viver, que dá tanta vontade de fazer. Por si só, ele não é considerado nenhum trabalho, ele é um lenitivo para a nossa alma. Então, esse é o tipo de trabalho que você desenvolve? Ótimo, já é uma coisa. Não é o que te apaixona, mas é o que te dá sustento. Neste momento, por exemplo, em que estamos vivendo, em que temos um índice de desemprego absurdo e crescente, você tem um trabalho, ele não é o melhor, ele não é aquilo que você gostaria de fazer, mas ele te dá o sustento. Ele leva para a sua casa o pão nosso de cada dia. Então, agarre-se a ele, faça com amor, faça com dedicação. Essa é uma razão importantíssima para você, para ser sua inspiração. Outro momento, o emocional. A família, os amigos, fundamental. Agora, então, na pandemia, né, que o planeta estava indo, puxou o freio de mão, deu um cavalo de pau e todo mundo parou dentro de casa. Com todas as questões que existem dentro do nosso lar. Tivemos que nos haver com as várias situações. E aqueles que usávamos o trabalho para escapar do convívio, teve que voltar para conviver. Aquele que tinha dificuldades de lidar com os filhos, tiveram que ficar com os filhos dentro de casa. E não tinham mais a escola para deixar. A gente sabe de crianças que iam 7 horas da manhã, voltavam às 7 horas da noite, encontrava com o pai e a mãe só no horário de dormir. Escolas que tiveram que fazer uma rotina e dizer para o pai, ele gosta de comer isso, gosta de comer aquilo, tal hora ele faz isso, porque a família já nem entendia da rotina da criança, porque convivia só em feriado e final de semana. Feriado e final de semana é uma rotina diferente, mas no dia a dia eles nem sabiam. Então foi preciso voltar. Esses dois eixos são muito importantes, trabalho e família, amigos, o equilíbrio emocional. Se você está bem no trabalho, mas tem desafios na família, o seu trabalho age como um momento terapêutico importante. É o momento que você sai e é um momento em que você faz uma terapia, porque você trabalha, você distrai e volta para casa. Se o seu trabalho não é bom, mas a sua casa, o seu lar, os seus amigos estão bem, então você se reabastece. Você vai, faz o que precisa ser feito no trabalho, volta para casa, reabastece e vem no dia seguinte. Se esses dois não estão bem, então o conselho é que procure um profissional da saúde. Procure um psicólogo, procure uma terapia. Procure reajustar, porque eles precisam estar bem. Eles precisam estar em equilíbrio, pelo menos um deles. Aí vem o outro, o autoconhecimento. A gente precisa se conhecer mesmo, saber quem a gente é com verdade.
sem medo. Sem medo das nossas dificuldades, sem medo dos nossos erros, porque a gente erra, mas a gente acerta também. Porque a gente tem um lado bom, mas tem um lado ruim também. E o nosso lado ruim não anula o nosso lado bom. Ainda bem, graças a Deus. Imagine se os nossos defeitos anulassem nossas qualidades. A gente não ia ter nada, não ia sobrar nada para nós. Mas não anula. Então a gente tem um lado difícil, a gente tem um lado desafiador. Que lado é esse? O que é que nós precisamos trabalhar? É o medo que faz com que a gente procrastine as situações do dia a dia? É a ansiedade, porque a gente vive mais no futuro ou no passado do que no presente? Ou a gente está sofrendo pelo que aconteceu no passado, ou a gente está sofrendo pelo que a gente acha que vai acontecer no futuro, e aí vem uma ansiedade que a gente não sabe. Momento de voltar para o presente, a cada dia o seu cuidado. É o ciúme, é a inveja. O que nós precisamos trabalhar dentro da gente? É a usura. O que são as questões do sexo? O que nós precisamos trabalhar? O que nós temos que olhar nos nossos olhos, no espelho todos os dias? O Divaldo fala que usou essa técnica. Ele olhava no espelho para ele mesmo e perguntava: quem é você? O que você quer da vida? Onde você quer chegar? Qual é o seu papel? Então que a gente olhe nos nossos olhos, na frente do espelho, e pergunte: quem é você? Do que você tem medo? Por que você está agindo assim? Porque quando a gente encara o problema, olho no olho, ele perde força, ele perde poder sobre nós. Quando a gente finge que não tem, ele cresce. Quando a gente finge que a gente é muito altruísta, que a gente é tão bondoso, que a gente perdoa a todos, mentira. É aí que o problema cresce. Quando a gente encara que em algumas situações e para algumas pessoas a gente tem todo o amor do mundo, mas que tem outras pessoas que a gente não tem a menor paciência com elas, é aí que a gente tem que se deter. É aí que a gente vai se conhecer. A gente só se conhece para valer quando a gente enfrenta uma situação. É muito fácil ser muito bom quando tudo está ótimo ao seu redor. Quando você está realizando os seus mais caros sonhos. Quero ver ficar feliz quando você vê um amigo, um conhecido, realizando os sonhos que são seus. Com aquela casa maravilhosa, com aquele carro maravilhoso, aos nossos olhos maravilhoso, com aquela vida maravilhosa, com aquela viagem que a gente sempre sonhou, e não ter inveja, ficar feliz pela felicidade dele. É aí que a gente se conhece. É aí que a gente vê quem a gente verdadeiramente é. E a gente precisa desse autoconhecimento. Porque como é que a gente vai mudar o que a gente não conhece? Como a gente precisa mudar, a gente precisa melhorar. Melhorar o quê? Como? Se a gente sequer se conhece. E aí vem o outro, que é o estudo. Estudar. Nós temos uma doutrina espírita nas nossas mãos. A doutrina dos espíritos. Nós temos as instruções dos espíritos nas nossas mãos, entregues por Kardec, ampliadas por Chico, Divaldo, Raul e muitos outros. Nós temos uma riqueza que vai nos dar sustentação, conhecimento, água mole em pedra dura, para que a gente consiga fazer um movimento de autodescobrimento, de autoconhecimento, e aí conseguir ter uma estabilidade, uma amorosidade no nosso lar, onde às vezes estão os maiores desafios, porque a gente sabe que muitas vezes a gente reencarna justamente com aqueles que precisam, que a gente já prejudicou, ou que a gente ama muito, que anda em caminhos tortuosos e a gente se propôs a vir para ajudar.
ou para ser ajudado. A gente é a pedra no sapato. Então uma coisa, e aí o trabalho. O que nós vamos deixar para esse planeta? Só poluição? Porque no momento, né? Todas as consequências que a gente está vendo aí, advindas do mau uso do planeta, do mau uso dessa beleza, dessa riqueza maravilhosa que nos foi colocada em nós. E como é que nós vamos fazer? Então, gente, o que eu tirei, estudando, lendo, esses 4 itens. Nosso trabalho, ressignificado. Se é o que a gente gosta, se a gente ama o que a gente faz, vamos aperfeiçoar cada vez mais. Se não é, vamos aprender a encontrar prazer nele. Vamos descobrir, ou descobrir às vezes, um trabalho manual, uma atividade diferente. Olha, nessa pandemia eu resgatei com profunda gratidão a minha mãe o crochê. O que eu tenho feito de crochê. Eu fiz tanto tapetinho de crochê que meu marido falou: o que você vai fazer com tanto tapete? Eu falei: vou espalhar nos buracos da cidade e enfeitar Cáceres com os meus tapetinhos. Levei para minha equipe, dei de presente para todo mundo. Dei de presente para as Fissuplá, para as minhas filhas, minhas sobrinhas, minha nora. Espalhei para todo. Estou fazendo cachecol para o nosso frio. Porque tive em Minas, estava frio, andaram pedindo cachecol. Já fiz 3 cachecóis para enfrentar nosso frio aqui. Mandar para Minas depois. Então, de repente, no meio de tudo isso, no momento que eu estou parada, fazendo crochê, aí vem aquilo que vem com a Joana, no livro dela, Vidas Vazias, que também foi escrito em 2020, no princípio. Por isso que o Divaldo ficou. Por isso que eu tenho rezado e continuo pedindo: fica mais 15, deixa mais 15, deixa mais 20. Sem ele, nesse momento, estaria muito mais difícil. Que aí a Joana veio dizendo isso. A depressão, ela era prevista. O índice de suicídio aumentando muito era previsto para 2020, antes da pandemia. Previa-se a pandemia da depressão para 2020. A Organização Mundial da Saúde alertou em 2011 que a coisa estava caminhando para isso. E nem sonhavam com a pandemia. Com a pandemia agora, então, esse índice quadruplicou, né, gente? E a Joana vem e fala sobre vidas vazias. Exatamente essa sensação de: para que eu estou aqui? O que eu estou fazendo? Não vale nada. Eu estava sonhando com aquilo e de repente o mundo parou e aquilo perdeu o sentido. Olha para o guarda-roupa, aquilo tudo de roupa, para que aquilo tudo? Aquele sapato, para que tanto sapato? De repente tudo perdeu o sentido. E aquelas brigas de família, aquela coisa, para quê? A gente está vendo aí uma briga, as pessoas brigando por política. Para quê? O que mais tem nos visitado, a mais absoluta certeza que a gente tem é da morte. Ela está o tempo todo, mais do que nunca, a gente está tendo que parar para pensar na morte. Nós estamos perdendo pessoas queridas. E ainda continuamos brigando por bobagens. E ela tem um capítulo que ela fala da oração. Então, esses 4 pontos, permeados pela oração o tempo todo. Oração é em tempo integral. Não é só na hora que está difícil, não é só na hora que tem problema. Na hora que tem problema, assenta e quer um sinal, quer que aconteça alguma coisa que mostre que a oração foi ouvida e vai ser atendida, que é um milagre, que é uma mudança. Não vai ser. Sabe por quê? Porque aquilo que a gente está pedindo pode não ser o melhor para nós, que a nossa visão é limitada. Mas Jesus disse que nenhuma oração ficaria sem resposta. Nenhuma. Todas as nossas preces são ouvidas e atendidas na medida da nossa necessidade, na medida
do nosso merecimento. É preciso também fazer por merecer. Então a gente pode estar rezando quando está fazendo trabalhos automáticos, lavando louça. Em vez de deixar o pensamento, eu tenho pensado muito nisso, em vez de deixar o pensamento solto, pensa numa coisa, pensa noutra, pensa na política, está com raiva de um, como é que ele foi capaz de fazer isso? Em vez de deixar esse pensamento perambulando, pega esse pensamento e traz para a oração no momento que está fazendo serviço manual, que está lavando uma louça, varrendo uma casa, atendendo alguma coisa, no trabalho, é um carimbo, é uma assinatura, o momento em que não está precisando usar o raciocínio, oremos. Vamos fazer contato, por quê? Se o plano espiritual inferior está muito ao nosso redor, está tendo a grande chance. Se eles estão tendo, se Deus achou que eles merecem ter a chance de reencarnar ou de estar aqui mesmo como espírito nesse momento do planeta, para fazer a última opção antes que o planeta passe para a regeneração, é direito deles e é nosso também. Então nós estamos tendo que conviver com essa energia, mas também nós sabemos que o plano espiritual superior está, a energia sublime, ela está permeando tudo. Basta que a gente faça isso, com um pensamento voltado para Deus. Quantas pessoas a gente conhece que estão doentes e precisando de oração? Então eu estou lavando a louça, em vez de eu estar brigando psicologicamente, mentalmente, com política, com problema, ou mesmo remoendo os próprios problemas, vamos fazer pensar naquela pessoa envolvida em luz, e Jesus, envolva com a tua luz, que ela cure, que ela fique boa. Aí pensa no outro, manda uma energia boa. Isso, o tempo todo, em qualquer lugar, está na fila do banco, está na fila de algum lugar. Em vez de ficar irritado com isso, aproveita esses momentos. Vamos aproveitar esses momentos. Meu crochêzinho, quanta Ave Maria e Pai Nosso. Em cada pontinho. Como trabalho manual, porque ali naquele momento, se eu distraio demais, se eu me deixo levar pelo pensamento, eu erro, vou ter que desmanchar e fazer de novo. Então eu tenho que estar presente. E isso me centrou. E a partir do momento que aquele ficou mecânico, eu começo então, penso no filho, rezo por ele, penso no outro, rezo pelo outro, peço a Deus por mim, pela minha família, por outro que está doente. E assim, a gente consegue ir centrando a nossa vida. 4 eixos muito importantes: o trabalho, a família, os amigos, o emocional, os amores da nossa vida, a oração, o autoconhecimento e o conhecimento dos livros. Até belos, olha, quantos filósofos, a gente vai assistir uma palestra do Divaldo, ele fala, gente, é uma quantidade de conhecimento, ele entende de tudo um pouco, porque não teve tempo para poder, o tempo que ele teve, ele estava lendo, estudando, aprendendo. Vamos também. Ele fala de antropologia, ele fala de medicina, ele fala de psiquiatria, ele fala das linhas da psicologia, ele fala dos neurônios, ele fala dos neuropeptídeos, ele fala de tudo. Ele se prepara para cada palestra intensamente, ele preparou a vida inteira, agora ele é um manancial de conhecimento e um manancial de exemplo para nós. E nós somos exemplos para quem? Porque a gente sempre é. A gente sempre é para o nosso núcleo familiar, para o nosso local de trabalho, para o nosso grupo de oração, dentro da nossa religião. A gente sempre é.
E como a gente sabe que a gente ainda está tão longe de ser o que nós mais queríamos, né? Ser aquele ser sublime, cheio de amor, transbordando de amor por tudo e por todos, em toda e qualquer situação, mesmo diante dos irmãos, porque a gente não pode negar que o mal existe. Existe. Existem espíritos que ainda encontram prazer em fazer o mal, em inspirar os outros a fazerem o mal. É uma realidade. Qual que é o desafio nosso? Aprender a amá-lo a si mesmo. Entender que ele também é filho de Deus, mesmo que ele esteja nos fazendo muito mal. E é aí que eu não sei se daria conta. Então é preciso que a gente esteja, como a Joana coloca no livro de orações dela, no capítulo de oração dela, ela coloca aqui, a oração não deve ser um hábito de petitórios inconsequentes, mas um programa de convívio mental e emocional de ideias felizes. Um programa. Quando a gente está em constante estado de oração, não quer dizer fazendo Ave Maria ou Pai Nosso, mas esse estado de atraindo energias superiores, pensando no bem, desejando o bem para o outro, desejando felicidade para o outro, pedindo a Deus que ajude aquele. Quando a gente está sempre nesse estado e chega um desafio, ele nos pega em equilíbrio. Mas se a gente já está em desequilíbrio, vem o desafio, aí a queda, como vai ser? É como não ter vitaminas para o organismo no momento em que ele mais precisa, no momento em que ele é atacado por doenças. Não tem defesa. Então a nossa defesa, ela é construída dia a dia, momento a momento, passo a passo, minuto a minuto, sempre. Tem uma anedota, né, que fala que um advogado adoeceu, de repente um advogado vitorioso, materialista, adoeceu, ficou em estado grave e foi para o hospital. E lá no hospital, estado grave, ele pediu a Bíblia, começou a ler a Bíblia, as pessoas encantadas. Nossa, ele se converteu, a enfermeira chegou emocionada. Doutor, que maravilha, o senhor se converteu? Ele, hein? Não, estou procurando as brechas da lei. Essa lei tem brechas? Mas eu achei uma brecha. Sabe qual é a brecha para mim? Qual é a brecha que tem a lei? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus nos mostra a brecha da lei. A brecha da lei é Jesus. O caminho, a verdade e a vida. É Jesus, nosso modelo e guia. Ele é a brecha da lei, que nos sustenta, que nos dá força, que nos impulsiona, que nos leva para frente. É Ele. É a vida dele que a gente precisa estudar com muita atenção. Cada momento, cada frase, cada palavra, que às vezes foi colocada de uma forma que a gente não consegue entender, e ele mandou Kardec, junto com todos os outros espíritos, traduzindo, esmiuçando, desenhando para que a gente conseguisse entender na nossa pequenez. Está toda desenhada no Evangelho, no Livro dos Espíritos, dos Médiuns, no Céu e o Inferno, na Gênese. Está todo traduzido para nós. Na vasta coleção de Emmanuel e do Chico, na vasta coleção do Divaldo. Só a Joana deixando uma coleção completa de psicologia, porque ela sabia que esse momento psicológico era um momento sério para nós. Uma coleção maravilhosa.
que também desenha para nós o caminho. Então, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que a gente tenha força no trabalho, amor na nossa família, coragem do autodescobrimento e luz no nosso intelecto, para que possamos conhecer verdadeiramente, autotransformar, amar profundamente e trabalhar deixando alguma coisa de muito meritório, de pequeno que seja, uma pequena contribuição para esse momento do nosso planeta tão desafiador. Ok, meus irmãos? Faço a oração para encerrar? Sim? Vamos então fechar nossos olhos e trazer na nossa mente Jesus, o Mestre querido, o Mestre amado, o caminho, a verdade, a vida, nosso modelo e guia. Mestre querido, aqui estamos, tão pequenos, cada um de nós com seus sonhos, com seus medos, com suas angústias, mas unidos ao teu redor, ávidos pelo teu conhecimento. Ajuda-nos a te conhecer, Senhor. Dá-nos força e coragem para a gente se descobrir e para a gente chegar até Ti. Muito obrigada por essa doutrina maravilhosa, pelo Consolador que tanto tem feito por nossas vidas. Muito obrigada a cada irmão que se dispôs a vir e a nos ajudar. A todos os mensageiros do plano superior que nos cercam nesses momentos tão desafiadores. Obrigada, Mãe Maria, que nos inspira, que nos acalma, que nos abraça e nos envolve, que conhece tão bem nossos anseios e nossos medos. Obrigada, Senhora. Abençoe nossa vida. Abençoe nossos lares, os lares de todos os trabalhadores desta casa e das demais casas espíritas, de todas as casas de oração, daqueles que estão nos hospitais, nos asilos, nas ruas, nos lares, onde quer que exista uma só lágrima, que exista lá também a presença de um Consolador. Nos abençoe, ilumine nossas vidas, ilumine a vida daqueles que nesse momento passam pelos nossos pensamentos, os nossos amados, os nossos queridos, que precisam também tanto de Ti. Obrigada, Jesus. Obrigada, Mateus. Obrigada, Fabiano de Cristo, mentor dessa casa tão acolhedora. Estejam conosco, nos iluminando, nos guiando, hoje e sempre. Que assim seja.